Boa noite para vocês, sejam super bem-vindos aí a esse bate-papo do nosso pedido perfeito. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer, né, que eu sei exatamente como é estar, como vocês estão na loja, no dia a dia, sem ser nessa tela aqui. Então, é exatamente um bate-papo de lojista para lojista. É abrir a loja cedo, é pelejar com a vitrine lá para arrumar, atender aquele cliente que vem o dia inteiro, responder zap, resolver fornecedor. É coisa pra caramba, né? Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Michele, eu sou lojista de moda há 24 anos e também mentoro lojistas de moda que desejam vender todos os pares que compram até 6 meses após chegarem na loja. Então, se você é essa lojista que quer fazer a diferença, seja muito bem-vindo a esse bate-papo, tá? Hoje o nosso bate-papo tem um tema bem especial, sempre temas que vão de encontro com o propósito de estar vendendo mais, estar vendendo os pares realmente da coleção, porque não é tão fácil quanto parece, né? Nós sabemos que é difícil a gente conseguir vender muito rápido a coleção, mas que a gente traz estratégias que trazem uma facilidade, que fazem você sentir uma facilidade de pegar aqueles produtos e já estar transmitindo uma segurança maior na venda, fazer com que aqueles pares que cheguem tenham um giro maior. Então, a gente, né, quando a gente sente, eu já senti muitas vezes, de vez em quando ainda sinto, que às vezes você precisa vender baixando o preço, mas só vender quando a gente baixa o preço é muito complicado. Então, quando o cliente só pergunta lá, que dia que vai ter promoção? Acabou de chegar o produto e chega aquele raio que a cliente perguntando assim, não, não vou comprar agora, não. Tá achando tudo lindo, mas eu vou esperar a promoção chegar. Gente, é de matar de raiva, não é? Então, a gente que trabalha com muita gente, sempre pessoas estão querendo novidades, pessoas estão querendo promoções na loja, a gente precisa entender como a gente vai fazer para vender sem que a gente atropele e que a gente meta o pé pelas mãos. Então, hoje é como vender calçados sem entrar na guerra de preços. E é difícil, né? Tem hora que você pensa, fala, puxa vida, como que eu vou fazer isso? Então, se você se interessou, se você é essa mulher que trabalha pra caramba, que corre atrás de vender esses pares aí na sua loja com maior velocidade, para girar com markup cheio e colocar dinheiro para dentro, eu falo que esse bate-papo é realmente para você. Então, hoje nós vamos falar sobre aquilo que realmente dói, mas que é libertador quando você entende como que é vender esses calçados sem essa guerra de preço, sem estar nessa guerra de preço. E tudo que eu conto aqui é tudo que eu conto que faço nas minhas lojas. Então, as minhas lojas são Cinderela Calçados, estão no interior de Minas, e o que eu aplico, eu trago já para esse bate-papo, tá? Esse projeto Pedido Perfeito, ele é exatamente para ajudar mais lojistas de calçados a venderem esses pares da coleção em até 6 meses após chegarem na loja. Gente, não é teoria, não. Não é coisa de internet, não, tá? É coisa minha mesmo, que já errei pra caramba para fazer pedido. Já tive estoque até o teto, literalmente. Já perdi grana pra caramba e já senti aquele receio, aquele medo de fechar as portas. Então, eu não falo como uma especialista, eu falo como uma lojista de verdade. Uma lojista que tem loja de calçados, que vive isso todos os dias. Por isso que eu gosto de trazer isso, pontuar isso para vocês, tá? O que que é esse pedido perfeito? E agora, o que que nós vamos aprender? O que que nós vamos aprender nesse bate-papo? Primeiro, por que que a guerra de preços machuca a sua loja? Por que que baixar preço raramente vai resolver o problema? Como que a minha loja Cinderela Calçado saiu da dependência de promoções? Como que é vender o calçado pelo valor, não pelo desespero de preço? Como que nós vamos treinar a equipe para estar mais engajada, para vender melhor? E como que a gente vai fazer para parar de errar nessa compra por impulso, tá? Eu já vivi muito isso, gente. Já vivi muito de vender muito, mas dar desconto pra caramba. E o que que acontece? Fazer, né, que as promoções mirabolantes, previsíveis, que eu falo que eram previsíveis as minhas promoções, era marcada, data marcada, tinha promoção no Cinderela, e eu viciei muito essas clientes.
E isso me trouxe ao longo dos anos muito, muito, muito prejuízo. E aí é onde que eu trago para vocês que o lucro escorre pelos dedos quando a gente faz muito desconto, quando a gente não tem estratégia de posicionamento. E aqui a gente vai ver isso, tá? E isso eu não quero para vocês, por isso que eu trago esse bate-papo, porque eu acho que é muito gostoso compartilhar algo que você já passou, algo que você pode ajudar outras pessoas a não passarem, a perrengues muito bravos, né? Então hoje a gente vai entender tudo isso de uma forma bem simples, de uma forma bem clara. E se tiverem dúvidas no final, podem perguntar pelo chat, tá bom? Bom, primeiro é um pouco dessa história, né? Essa história do medo, do estoque, do perrengue. Michele, várias vezes eu tive medo, muitos medos. E um medo que era muito gritante era como que eu vou fazer? Eu vou ter que fechar a loja. Eu tinha medo de quê? Daquele estoque que estava abarrotado. Olhava para o teto, estava lá quase encostando no teto, de tanta mercadoria. Aquele estoque que ficava parado, que não girava, que eu olhava as caixas era mesmo. As caixas já estavam cansadas de estar lá e eu mais cansada das caixas. As caixas estavam destruídas, porque carrega para um lado, põe para outro, põe para fora, faz promoção, faz liquidação, volta com esse raio dessas caixas para dentro. Então é muito medo que eu tinha medo demais. Tinha medo de errar na compra, sim, meu estoque já estava excessivo. Então eu tinha medo de realmente não dar conta, tá? Teve uma época que o estoque era estava muito, muito alto, pesado demais, com produto muito parado, dinheiro na prateleira abarrotado, que eu olhava cada caixa e imaginava uma nota de R$ 50. Falei, meu Deus do céu, tem dinheiro demais preso nesse negócio aqui. Cobrança do fornecedor, Michele tem que pagar mais em dia, Michele, você vai perder a marca. Então, assim, uma sensação péssima, que é trabalhar demais, não ter lucro, esse lucro não aparecer, e você falar, e o que que eu vou fazer? O que que eu estou fazendo de errado? O que que eu faço para eu mudar essa figura da minha loja? Fazer uma loja diferente, fazer uma loja que me dê resultados com o esforço que eu tenho. Então, eu percebi, gente, algo assim muito importante que foram vários detalhes que foram fazendo eu mudar minha chave, tá? Primeiro eu querer e aceitar uma mudança. Eu precisava mudar a Michelle. A mentalidade da Michelle precisava ser mudada, porque eu achava que eu sabia demais. Sempre eu achava que eu sabia demais. Ah, eu vou falar, né? O representante vem falando comigo isso e aquilo. Não, eu vou ignorar. Por quê? Porque para mim, eu era a dona da verdade, para falar a verdade com vocês, tá? Eu tinha isso de não ouvir as pessoas, porque eu achava que eu sabia demais. Já tinha bastante tempo e eu achava que eu sabia demais. Mas eu percebi, dentre as várias coisas, que quem me ajudava não estava sabendo apresentar os produtos. Muitas clientes estavam saindo da loja, às vezes eu estava entrando, não que era a melhor, né, para vender, mas que eu tentava entender o que que aquele cliente precisava para eu resolver o problema dele. E às vezes ela estava saindo da loja sem nenhum produto, eu colocava ela, não, vamos ali, vamos voltar. Eu acho que ela esqueceu de mostrar tal coisa, tal coisa. E sempre acontecia o quê? Uma venda. Por muito pouco que seja, um par, mas estava ótimo, ela estava saindo sem nada. Então eu falei, puxa vida, a gente precisa ter uma sintonia maior para a gente juntas vendermos mais. Então esse foi um dos motivos. Muitas delas não sabiam o nome dos calçados. Parece bobo, parece simples, né? Mas a maioria pediam a Anabela. Ela falava assim, Michelle, como que é mesmo? Qual que é mesmo a Anabela? Qual que é o modelo Anabela? Ou então, às vezes, falava assim, meia pata o salto tratorado. Então, é muita informação que às vezes para a gente é tão básico, mas o básico e o óbvio precisam ser ditos. E às vezes eu achava que elas sabiam, com certeza. E muito, até a gente, às vezes, quando você fala, às vezes, até hoje, né, tem funcionário que fala assim, Michelle, peraí, tô confusa aqui, qual que é o loafer e qual que é o mocassim? Porque se parecem muito. Então, não é que ela é má vendedora ou que ela não queira aprender, porque às vezes a gente precisa estar sempre falando do básico, sempre ensinando. E eu pensava que elas, assim, tinham que chegar prontas. Esse é um grande erro também, tá? Então, elas não sabiam benefícios, às vezes não sabiam como diferenciar. Esse aqui, Michele, esse sapato é de couro? Esse aqui é napa? Como que é? Então, a gente, às vezes, peca em não informar. E isso eu estava pecando também, tá? E eu não sabia também como mostrar para elas a percepção de valor. Elas mostrarem que aquele calçado o valor dele era maior do que o preço. Então, foi uma mudança muito grande de treinamento, de preparo, de estratégia para colocar o produto, girar na hora certa, o time para comprar o produto que eles
de que forma que ele estivesse na loja naquele momento certo. Então, muitas e muitas coisas eu tive que aprender, eu tive que me readaptar, eu tive que ter mais humildade para falar, puxa vida, peraí, vamos começar como se fosse do zero? É isso que eu tive que fazer, tá? Então, eu precisei realmente trazer essa equipe para o meu lado, conversar mais, explicar mais, mostrar essas diferenças de Napa para couro, qual que é a marca que é só Napa, qual que é a marca que é só couro, ou qual que é que tem os dois, né, produtos, qual que era o calçado ideal para cada, ao pé de Joanete, o que que nós vamos mostrar para o pé que tem Joanete, para o pé que tem esporão. Então, isso, elas nem sabiam o que tem, tinha umas que nem sabiam, me chama, o que que é Joanete? Porque tem gente que é mais nova e não sabe o que que são esses conceitos. Aí a gente tem que explicar, sentar, explicar. E assim, eu precisei me reeducar de saber ouvir mais e saber ter a paciência de ensinar mais. Porque eu percebi que quando a vendedora ela sabe, ela conhece o produto, ela entende esse produto, ela vende o quê? Ela vai vender valor, ela para de vender preço. Isso é muito importante. Então, a gente precisa falar isso, a gente precisa mostrar isso para a nossa equipe. Ela tem que jogar do nosso lado. Às vezes, quando a gente não está, ela que representa a loja para a gente. Então, imagina, eu quero que minha loja seja bem representada. Então, como que eu vou fazer se eu não ensino? Como que eu vou fazer se eu não tenho tempo para parar e para dar um treinamento ali? Porque às vezes a gente sabe muito. Tem atendente minha que às vezes chega na loja, como assim, às vezes nunca trabalhou com calçados, eu tenho que parar para ela falar o que que é o cabedal do sapato. Porque elas não sabem. Elas não sabem o que que é cabedal. Às vezes fala assim, Michele, a cliente está pedindo slim bag. O que que é isso? Que modelo que é esse? Salto que tem rio. O que que é isso? Então, se eu não paro, se eu não explico, se eu não sei, vai ficar o quê? Tudo perdido ali. Igual barata tonta, andando para lá e para cá, tentando entender o que que o cliente deseja. Então, isso é muito importante, tá? Parar, conversar com quem te ajuda, que seja uma pessoa que fica ali meio horário com você, mas tenha paciência, gente. Faça o treinamento dessa pessoa. Por quê? Tem gente que fala assim: ah, Michelle, mas é bobagem, eu vou treinar essa funcionária, ela vai embora. Mas que ela vai embora, mas que enquanto ela estiver com você, ela esteja bem treinada, ela esteja preparada para atender no seu lugar. Porque é isso que é uma venda de valor, uma atendente que está ouvindo, que sabe o que que o cliente quer, ou que entende ali uma necessidade, que às vezes ela fala assim: ai, mas olha que meu pé é tão largo, né? Opa, peraí, pé largo? Então, qual que é o modelo? Qual que é a marca que traz, que fica melhor para pés largos? A gente tem isso. Né, a gente sempre tem uma marca que é melhor para o pé fininho, que não calça pé mais gordinho. Então, a gente sabe isso. Então, a gente passar todo esse conhecimento, todo esse conceito para ela, independente de daqui 6 meses, um ano, ela ir embora. Você não pensa que você constrói ali. Você tem que pensar na sua venda agora e não daqui um ano. Né? Águas passam, mas a gente tem que pegar pessoas boas e estar com pessoas boas enquanto elas estiverem com a gente. Isso é muito sério, tá? Bom, então eu já falei, dos grandes erros que a gente faz é, às vezes, a falta do treinamento. Então, esse é o primeiro passo, tá? Treinar a nossa equipe. Treinar antes as vendedoras, para elas se sentirem seguras, para elas estarem preparadas, para aquela cliente que já vem brigando, já vem assim, nossa, pelo amor de Deus. Deus me livre daquele sapato que você me vendeu. Então, assim, ela tem argumentação, mas por que que aconteceu? Me explica. Foi numeração? O que que é? É o material que você não gostou? Então, você conseguir contornar objeções quando a cliente chega. Quando a cliente fala que está caro, você saber explicar por que que não está caro. Por que que, não é falar que não está caro, mas você fala assim, você já percebeu esse calçado? Já observou bem a qualidade, o acabamento, as costuras, o pesponto, o salto? Olha bem a palmilha. Não tem palmilha que tem o apoio plantar. Então, por quê? Para o pé não escorregar para frente. Às vezes a gente fala, o que que é isso? Essa buchinha aqui na frente. Então, assim, se a gente não tiver preparado para auxiliar, essa cliente vai ser o quê? Ela prefere comprar na internet mesmo, pega no site. Porque falar com quem não entende vai ser a mesma coisa, né? Então, por isso que a gente tem essa vantagem competitiva das redes sociais. Nós interagimos com as clientes. Nós podemos tirar as dúvidas ali ao vivo.
E aí, quando ela vai para a internet, ela às vezes fica assim, será que machuca meu dedinho? Ela não vai ter esse contato com o produto, só quando chegar na casa dela. Então, por que não fazer diferente? Treinar primeiro, fazer a diferença, tá? O outro é um dos erros, né? Que era também um grande erro meu, era o erro de compra. Gente, eu bati cabeça pra caramba com compra. Muito, muito, muito. E isso foi por muito tempo, tá? Eu comprava primeiro. Ah, porque o vendedor falou comigo assim, Michele, não é possível que você não vai comprar esse modelo. Quem nunca ouviu isso? Não é possível. Só você que não comprou esse modelo de mim. Ele tá vendendo super bem. E aí, o que que a Michelle fazia? Ouvia a cabeça do vendedor. Ah, não, não é possível. Então, se está todo mundo comprando, a Maria vai com as outras sem comprar também. Vocês concordam? Então, eu sempre ia pela cabeça do vendedor. Às vezes, muitas das vezes, eu comprava porque eu queria aquele modelo. Eu gostava daquele modelo. Eu falava assim, nossa, é lindo, é maravilhoso. E falava assim, não, esse não tem erro. E aí, o que acontece? Eu comprava para o meu gosto. Só que na hora que chegava, de 12 pares, vendia 3. Meu Deus, eu falava, não acredito que esse sapato vendeu. Por quê? Porque eu estava olhando o gosto da Michelle. Eu estava olhando o que eu queria e não o que era a necessidade da minha cliente. Então eu precisava, eu era teimosa, tá, gente? Fui muito teimosa, mas eu paguei caro por essa teimosia minha. Eu não, às vezes, o quê? Eu trazia produtos que realmente não faziam sentido para as minhas clientes. Maioria trabalha o quê? Aí elas trabalhavam, né, cidade geralmente do interior, muitas delas ainda não tinham as ruas pavimentadas de asfalto, ou seja, era calçamento. Então eu comecei a entender por que que sobrava muito salto fino. Porque as pedras, o salto garrava nas pedras, então elas queriam o quê? Sapato que pudesse andar com mais tranquilidade nas ruas. Olha como que era simples, mas eu tinha que ouvir cliente e eu ignorava. Coisas que eram simples, né? Parece simples, mas a gente às vezes ignora. Então, eu comecei a comprar o que que era bonito, o que que eu achava que ia vender, o que que o vendedor estava falando que está vendendo para todo mundo. E aí eu me estrupiava, né? Exatamente o que que acontecia? Meu estoque ficava parado, o meu dinheiro estava lá travadão, travadão, e eu acabava o quê? Sentindo uma pressão para eu dar desconto, para eu fazer caixa para comprar mais. Então, eu fui teimosa sim, errei muito sim, mas hoje eu vejo que eu só consegui mudar esse jogo das minhas lojas porque eu tive o quê? Humildade para aprender. Então, gente, primeiro, vamos pensar antes de ir às compras, qual que é o gosto, qual que é o perfil das nossas clientes. Eu não posso olhar, lógico que é importante a minha opinião, tá? Lógico que é importante a sua opinião na hora da compra, é super importante. A sua percepção, o seu feeling. Mas você precisa entender o que que realmente faz mais sentido para suas clientes. Bom, outro erro meu é achar que o desconto era a solução para tudo. Gente, eu achava que compra errado, eu vou dar desconto e vou resolver rapidinho isso, tá? Então, isso teve uma fase que eu realmente achava isso, tá? Que baixar o preço era a forma de vender. Então, chegava coleção nova, às vezes tinha alguns pares ali que, né, tava travado para girar. E o que que eu fazia? A minha reação? Colocar uma promoção. Meu Deus do céu. Promoção, promoção, promoção. E eu comecei literalmente viciar as minhas clientes. Elas viciam, tá? Elas viciam e é complicado você tirar o vício dessas clientes. Então, no fim do mês, eu pensava o quê? Nossa, mas eu vendi tanto. Por que que o dinheiro não aparece? Eu vendi pra caramba. Nossa, olha quantos pares que eu vendi. Mas o dinheiro mesmo, cadê ele? Eu não vi esse dinheiro. E aí, o que que eu entendi? Que o problema não era preço, que era a estratégia minha de vendas que estava errada. Então eu viciava, eu fazia o ciclo vicioso. Como que é o ciclo vicioso? A gente compra, aí compra excesso, compra achismo, compra aquele monte de coisa, vai tudo para estoque. Não, primeiro, não é que vai para estoque, né? A gente põe na vitrine, a gente expõe e vai as caixas para estoque. Aquilo ali passou uma, 2 semanas, você vai falando o quê? Ai, cliente tá só caçando novidade. Meu Deus, tem que comprar mais. Já tá meio batido isso daqui. Aí a gente ficou vergonha de mostrar, né? Ah, porque acha que elas estão todas cansadas de ver, porque elas passam na loja todo dia, paraná, paraná. E aí a gente vai fazer o quê? Eu preciso comprar mais, eu vou fazer promoção. Então eu gero o quê? Um ciclo vicioso de comprar, expor, vendo aquele pouquinho que sobra, põe no estoque, aí o estoque tá cheio, eu vou, faço promoção. Faço dinheiro, busco mais. Então, esse é um ciclo que ele é difícil sair dele, tá? Eu falo que é complicado sair desse ciclo.
Mas foi onde que eu aprendi, tá? Que a gente precisa de ter estratégia para vender mais, para evitar a promoção constante na loja. Lógico que a gente precisa fazer promoção, sim, mas não é só promoção de promover preço, é de promover, de evidenciar produto, tá? Porque tem essa diferença aí. De promoção, quando a gente fala, vamos fazer uma promoção do produto na nossa loja, não necessariamente é preço, né? Pode ser o quê? Evidência de produto, é promover o produto para ele ser mais evidenciado, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Bom, quando eu percebi que eu precisava virar essa chave para eu parar de vender preço, eu precisava vender valor. E muitas de nós, às vezes, a gente não entende muito bem isso, né? O que que é o preço? O preço é o que está lá na caixinha, o valor lá, R$ 99,90. Esse é o preço. Qual que é o valor desse calçado? O que que ele representa para minha cliente, esse calçado? Às vezes um calçado de R$ 99,90, ele vai ter mais valor para o meu cliente do que aquele de R$ 29,90. Muito mais. Por quê? Pela qualidade? Não, é porque o que que vai ter de benefício para ela? Às vezes vai resolver um problema de Joanete que ela tem. Então, teve um dia que né, gente, eu pensei, olha, ou eu mudar a forma de vender, ou a Cinderela vai ter que viver promoção para sempre. Então, eu precisei de fazer isso, mostrar como que é que a gente fazia para vender valor, gerar valor e parar de vender somente preço. Então, antes, o que que a gente fazia? Ah, eu vou ver se eu consigo um descontinho para você. Ele nem pediu desconto, eu já falava que eu ia ver se dava um descontinho. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa, né? Mas aí depois o que que acontece? A gente começou a falar, puxa, se a gente mostrar algo que vai interessar a cliente, ela nem vai pegar desconto. Ela vai achar aquele produto assim bom demais, né? Então a gente falava o quê? Ah, olha, esse modelo aqui, ele é campeão de conforto, é o campeão nosso para quem tem um esporão ou para quem tem um joanete. Ele é perfeito para quem passa o dia inteiro em pé. Gente, peraí, se eu passo o dia inteiro em pé, se eu quero conforto, opa, esse modelo é para mim. Se eu tenho um joanete, esse calçado, eu mostro para ela os benefícios desse calçado para o joanete, meu Deus, que preço que é esse? Vai ser, né? Vai ser, ela vai nem vai falar assim, puxa vida, tá barato demais, porque vai resolver um problema, uma dor que ela tem, gritante ali. Então, quando eu entendo isso, quando eu falo, antes de falar o preço, né? Eu falo um benefício que esse produto traz, a peça o quê? Valoriza. Eu valorizo o meu produto. E aí a cliente, gente, olha, esquece, tá? Porque quando ela vê isso aí, quando ela vê que ela tá levando uma solução para a vida dela, ela para de te pedir desconto e para de pedir, tá caro. Ó, comece a observar a forma de você falar e mostrar isso para o cliente, como que muda o jogo. Muda totalmente o jogo, tá? Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa entender o calçado, entender a cliente para ver o que que eu trago para essa cliente para gerar esse valor para ele, tá? Então aqui eu trago exemplos práticos para vocês, que é o que a gente, o que que lá na Cinderela, o que que a gente fazia, né? Primeiro, a gente vendia só com desconto. Então teve uma fase que a Cinderela Calçados era aquela loja que era a loja dos descontos. Meu Deus do céu, virava e mexia, tinha promoção dentro da loja. Era janeiro, fevereiro, não felizes de falar assim, vamos fazer uma promoção no dia das mulheres, que era o março. Aí vinha o abril, né? Ah, não, agora a gente dá um tempinho e faz promoção. Ah, mas vamos fazer uma promoção no maio para as mulheres comprarem mais? Tudo girava em torno de preço, gente. Então a gente começou a falar, puxa vida, o cliente, lógico, está viciado em preço baixo na loja, porque a gente tá com um produto maravilhoso. A pessoa compra. Tem uma cliente que falou assim com a gente uma vez: olha, eu não vou comprar aqui mais, não, é. Eu compro hoje um calçado que vale 199. Aí daqui 15 dias vocês me colocam um desconto de 30%. Peraí. Brincadeira, vocês estão de brincadeira comigo. Então a gente começou a falar, puxa vida, o cliente está percebendo isso. O cliente está começando o quê? A só esperar a promoção. Então a gente começou a gerar valor para mostrar a esse cliente que esse produto era relevante para ela. Então era falar sobre conforto, era falar sobre estilo, era falar sobre durabilidade, a qualidade desse produto, né? Então a gente não pode negociar com o cliente antes dela se encantar. Você tem um momento que você pega ali o que que é a necessidade da cliente. Às vezes ela fala, às vezes ela vai o quê? Só para autoestima, ela tá baixa astral pra caramba, ela quer comprar um sapato novo. Então, se você percebe o que que a cliente quer antes de fechar a venda, você consegue encantar essa cliente muito mais.
Então a gente vende muito mais com preço cheio, a gente tem mais margem, olha que maravilha. E a gente o quê? Tem menos desespero. É tudo isso que acontece de verdade. Então, o outro caso que eu vou trazer para vocês é que a gente tinha uma sandália. Deixa eu pegar aqui, né? Então a loja só vendia com desconto. Antes a gente oferecia desconto antes de encantar o cliente. Depois a gente deixou a cliente se apaixonar primeiro. Antes a gente vendia pela necessidade, não pelo desejo. Depois a gente aprendeu o quê? A construir valor antes de falar o preço. Olha que segredo, hein? Construir valor antes de falar o preço. Antes a gente baixava o preço para garantir a venda. Depois a gente fez o quê? Desconto só depois do encantamento. E às vezes não era desconto, era um que eu oferecia quando eu pedi desconto. Bom, não negocie antes do cliente desejar o produto, tá? Isso é regra clara, hein, gente? Tem que entender o que o cliente quer para quando ele desejar realmente, que ele tiver ali com aquela vontade mesmo, que você vê que ele vai comprar, aí você fala o valor, pode falar o valor mais leve para ele, porque ele não pediu valor, se ele tiver pedido valor antes, tudo bem, mas se ele não pediu, né? E aí a gente fala o quê? Aí eu tinha uma sandália, tá, gente? Exatamente essa sandália tá parada lá. Não é que essa sandália era ruim, mas o que que acontece? Ela não estava sendo bem exposta, bem apresentada. Os benefícios dela não estavam sendo elucidados ali. Então, a primeira vontade que a gente tinha sempre é o quê? Pegar e baixar preço. Fala se não é. Ah, tá parada, eu vou pegar e baixar preço. Primeira coisa que vem na cabeça da gente é baixar o raio do preço. Só que a gente começou a mudar o conceito nosso. Peraí, como que é o calço dessa sandália? Não, ele é bacana. O salto é um bloco que o pessoal gosta? Sim. Ela é uma sandália de coura, de napa, como que é? Então, vamos destrinchar essa sandália. Ela tem perfil de quais clientes da loja? Como que a gente pode fazer para evidenciar mais essa sandália? Então, primeiro, nós começamos a colocar essa sandália em um ponto mais de destaque na loja. Começamos a calçar essa sandália e apresentar fotos dessa sandália nos stories, no feed, calçada, mostrar, evidenciar em demonstração de produtos essa sandália, para as pessoas verem que era um couro macio, maleável, né? Que parece que é dura, mas na hora que você começa a mostrar, a pessoa começa a perceber e sentir como que é a sandália. Nós começamos a mostrar montagens de looks que essa sandália ficaria legal. Fizemos um carrossel com a sandália de forma que ficava, né? A pessoa se via usando aquela sandália. Então, gente, mostramos que essa sandália tinha o intuito, podia o quê? Alongar as pernas, porque ela é mais o quê? Mais aberta no peito do pé. Então, quando a gente fez isso, a gente o quê? A gente vendeu, começou a vender sem mexer no preço. Então, às vezes, o produto parado, nem sempre ele é caro, mas ele está sendo o quê? Mal apresentado. E a diferença é muito grande quando a gente muda essa percepção, tá? Outra coisa aqui que a gente. Então, dessa lição aqui, eu até coloquei aqui para vocês, tá? Tá, para tirar foto aí. Ó. Produto parável nem sempre não sempre é o caro. Muitas vezes ele só está mal apresentado. Então, antes de baixar o preço, pergunte, né? Esse produto está sendo visto, está sendo desejado, está sendo contada uma história sobre esse produto. Por que que esse produto vocês percebem que não estão vendendo? Converse com quem está lá na loja. Qual que é o motivo? Ah, Michele, a maioria nem experimentou. Opa, peraí. Então, se grande parte nem viu o produto, eu não posso falar mal dele. Bom, outra parte que eu falo com vocês sobre as lives das nossas lojas. Antes a gente só apelava por quê? Live de preço, 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 desconto, 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 preço baixo, preço baixo. Eu não sei vocês, se vocês perceberam que na pandemia aconteceu live demais da conta. Mas vamos fazer live. Era live o quê? Mas era live de preço baixo. Grande parte das lojas faziam live, mas eram lives que tinham preço baixo. Aí depois de um certo período, as pessoas pararam de fazer, por quê? Porque acreditavam que live só vendia se tivesse preço baixo. Gente, e aí vem um erro grande da maioria das lojistas. Elas pararam de usar as redes sociais para apresentar os seus produtos,
porque acreditam que só vende se tiver desconto. Mas você vende quando você mostra benefício. Então, antes era só, a gente só falava assim, olha, tem promoção, a live de hoje é de promoção até R$ 99,90, até R$ 149,90. Olha, últimos pares, que esse é o queridinho da semana. Então, a gente só tinha essa argumentação. Então, acontecia venda? Sim, mas com a margem que é exprimida, muito margem exprimida. Então, quando a gente percebeu isso, a gente começou a mudar o nosso discurso. A gente começou a gerar escassez, a gente começou a mostrar que aquilo ali era um produto desejo, que era uma novidade que estava chegando, que era o mais desejado da semana. Então mudou a concepção, mudou o quê? As nossas vendas, a nossa margem. Mesmo que a gente estava vendendo às vezes, né, que diminuiu ali, vamos imaginar que com desconto você vendia 10% a mais. Eu estava vendendo 10% a menos, mas o quê? Eu estava vendendo preço cheio, girando os produtos com margem cheia. Eu estava dando o quê? Eu estava mostrando mais autoridade, porque eu conhecia mais o produto, eu estava mostrando os benefícios. Então, as pessoas, o quê? Opa, peraí, se ela está falando isso, isso, isso. Olha, imagina, vamos pensar essa sandália aqui com um vestido estampado, um floral, que tem as cores tais. Então, você começa a mostrar e fazer a pessoa o quê? Visualizar ela calçando o produto. É muito diferente. Então, é trocar o discurso de preço, o discurso de quê? De desejo. Porque falar que é só linda, 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 maravilhosa, gente, ninguém aguenta mais, não é assim? Ninguém aguenta mais esse discurso. Tá linda, tá maravilhosa, todo mundo quer. Ninguém aguenta. Então, nós precisamos mostrar o porquê, mostrar que sentido faz esse produto para cliente. E aí, com certeza você está apresentando um único produto para mais pessoas. Ah, Michele, aí vem aquele monte de objeção, né? Mas eu tenho vergonha. Aí esse bate-papo nós vamos deixar para depois sobre a live, tá? Sobre lives que vendem, viu? Pode ser um próximo assunto nosso de bate-papo. Bom, então, gente, o que que a gente aprendeu? O que que a gente pode levar, né? Dessa aula de hoje? Primeiro, não fale o preço primeiro, fale benefício. Eu deixei bem resumido aqui para vocês, ó. Mostre como o calçado resolve o problema. Crie esse movimento para fazer o quê? Para mostrar que aquele calçado vai transformar o visual do cliente. Ou que aquela bolsa vai fazer um complemento para aquele calçado. Ou que aquela bolsa vai ser um destaque de ponto de cor no look. Segunda prática, produto parado. Nós temos que o quê? Não fazer que ele fique parado. A gente precisa o quê? Criar movimento para esse produto. Melhorar a apresentação desse produto. É mudar na vitrine, é expor uma área mais nobre da loja, é contar algo sobre aquele produto, é mostrar que aquele produto tem um diferencial. A terceira prática é o quê? Novidade não entra em promoção, gente, entra em estratégia. Então, o produto novo merece o quê? Apresentação especial. Ah, mas ele chegou tem 15 dias na minha loja e não vendeu nenhum par. Opa, peraí, sinal de quê? Que eu preciso evidenciar ele mais. Eu preciso contar mais sobre esse produto. Às vezes é preparar quem está me ajudando que não está sabendo oferecer esse produto. Não é assim? A quarta prática é usar combos e benefícios de baixo valor. Então, o que que eu posso fazer para agregar nesse calçado? Às vezes eu trago um cinto que está parado ali, mas que ele vai, né? Você levando o calçado, você leva um cinto, o cliente vai o quê? Opa, que legal, né? Para ela é um benefício que ela está levando, é uma vantagem. Todo mundo gosta de levar vantagem, não é isso? Então a gente pode fazer isso antes de pensar em baixar valor. Promoção não é plano, não pode ser desespero, promoção, tá? Ela tem que ser planejada, ela tem que ser pensada, ela tem que ser avaliada antes de ir para a cena. Antes de você falar assim, vou fazer amanhã uma promoção. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho até um post, não sei se vocês viram o post no feed, falando exatamente sobre isso. Sobre como que é que você tem que fazer, né? Essa antecipação, preparar o seu cliente para a compra, independente do calçado ser ou não promoção na sua loja. Sempre tem que ter essa estratégia, tá bom? Então, eu trago algumas frases que eu gosto muito, né? Loja que vive de desconto, trabalha muito e lucra pouco. Preço baixo, atrai cliente por um dia, não é assim? Às vezes o cliente vai na loja vizinha porque está com 10
reais de desconto. Mas depois, se a outra vizinha coloca 10, 20 reais, ela vai para a outra. Então, quer dizer, ele não fideliza. Não é isso que fideliza, não é preço que fideliza. Então, a gente constrói um cliente fiel quando a gente mostra valor para esse cliente. A gente tem que entender que nós não precisamos ser a loja mais barata, mas nós precisamos sim ser a loja mais desejada, tá? E aí, eu gosto muito, né, dessas frases, trago elas para vocês, porque eu, Michele, através dessas percepções, dessas mudanças de atitude, eu fiz grande diferença no resultado das lojas Cinderela Calçados. A loja, nossas lojas expandiram, né? Hoje eu tenho 6 lojas, ou seja, foi uma construção, não caiu do céu, não caiu de paraquedas, foi uma construção diária de erros e acertos, mas o quê? De humildade para querer fazer diferente, para aprender a fazer diferente. Então, se você, eu tenho certeza que se você quiser, você consegue fazer da sua loja sucesso total, tá, gente? Porque eu tive no fundo do fundo do fundo do poço para fechar a loja e eu fui realmente como se fosse a Fênix, né, gente? Eu tive que reorganizar, até minha mentalidade, mudar minha mentalidade para fazer a coisa diferente acontecer. E aí eu te falo, né? Se esse bate-papo aqui abriu sua mente, não deixa isso parar por aqui, não. Continue vindo, participando dessas aulas. São bate-papos, gente, que por muito que, eu sei, ou eu já sabia disso, mas só de você reativar isso na sua memória, no sua mente, se você pegar uma ideiazinha e começar a colocar em prática, você vai começar a ter resultados diferentes. Você vai começar a fazer diferente. Então, convido você a estar comigo na próxima aula, né? Que a gente sempre está aqui nas terças-feiras, às 19h29, desse projeto Pedido Perfeito. O que mais que eu posso falar com vocês? Vou abrir para perguntas também, claro, viu? Mas também, se você quiser, um diagnóstico da sua loja, diagnóstico gratuito, eu ajudo onde eu, minha equipe, né? Eu, Flávio, também meu esposo, que está sempre comigo, a gente ajuda você a detectar quais são esses pontos cegos, quais são esses gargalos que estão escondidos, onde que você pode estar perdendo esse dinheiro. Porque muitas vezes a gente está tão automático que a gente não percebe. Às vezes é tão automático o dia a dia nosso, é tão, né, aquela coisa de abrir, vender, etiquetar, receber produto, que a gente não para pensar, puxa vida, o que que eu posso fazer diferente? O que que eu estou fazendo diferente que eu posso mudar? Então, às vezes a gente não precisa vender mais, mas eu preciso o quê? Vender com mais estratégia, vender com mais margem, corrigir aquilo que está travando a minha loja. E aí, se você quiser esse diagnóstico, tá? Só você entrar no link da bio, tem lá para pedir o diagnóstico. Vai ser muito bom, né? Bater esse papo com você, onde eu mostro gráficos, são 7 áreas da loja que eu avalio mesmo, com a minha percepção de 24 anos de loja, eu consigo detectar, sim, de uma forma mais rápida, através de um questionário, através de um gráfico, onde que você está tendo esses entraves aí, tá bom? Bom, a Cinderela já teve, né? Esse estoque parado, já chorei demais em estoque, já perdi noite de sono, mas graças a Deus eu consegui virar esse jogo e o meu propósito é exatamente fazer com que você, lojista que está aí desesperada, que está angustiada, que não está tendo resultado, que as vendas caíram demais, o cliente sumiu, para de pensar assim. Pense que você também é capaz. A gente não pode, gente, ficar né, no não consigo, tá difícil demais, o negativismo. Quando você quer, você consegue. Então, você também pode ter uma loja de sucesso, você também pode ter mais lojas. E aí não precisa caminhar sozinho. Então, vem para essas aulas que eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá? Vai ser sensacional. Se você, depois, né, se você então quiser esse diagnóstico, pode ir lá para ver onde está travando sua loja. A gente vai ser muito bem-vindo esse bate-papo com você, tá? E aí a frase que eu deixo para vocês é que se a Cinderela conseguiu, você também consegue, porque a sua loja também pode ser sucesso. Você não está sozinho, milhares de lojistas já passaram por isso, já encontraram o caminho, já viram que às vezes é só uma fase de desespero sem um método, sem um plano.
O caminho existe, não tem sorte, né, gente? Não é mágica, não é sorte, mas a gente precisa ter o quê? A gente tem que ter persistência, a gente precisa ter estratégia, a gente tem que ter preparo. Então, a nossa loja, sim, pode e deve florescer. Então, com a ferramenta certa, a gente com certeza vai muito mais longe, beleza? Então, é isso que eu deixo para vocês. Ó, eu parei de competir por preço na Cinderela. Foi aí que eu comecei a ganhar por estratégia. E você também pode, beleza? Vou abrir chat para perguntas. Obrigada por estar aqui, por acreditar que é possível sim o varejo acontecer de verdade, te dar resultado, te dar a liberdade que você tanto deseja. E agradeço também por você não desistir da sua loja. Isso é mais importante, tá? Não desista do seu sonho. Não desista daquela loja que quando você for abrir, você estava toda empolgada. Isso tem que reacender em você. Por muito difícil que esteja nesse momento, mas é possível sim, tá bom? Vamos lá, quem tem perguntas pode mandar aqui no chat, vou abrir o chat para perguntas. Alguma dúvida, pode perguntar. Pode perguntar. Você pode me dizer sobre as etiquetas coloridas que você usa na sua caixa? Como categoriza? Sim, vai com prazer. Nós etiquetamos com as etiquetas coloridas para a gente identificar qual estação. A qual estação pertence aquele produto. Porque fica visualmente muito mais fácil a gente analisar nosso estoque. Então, é questão de. A minha equipe sabe, eu sei, né? A hora que eu vou, eu preciso, eu sinalizo o giro rápido ali da etiqueta. Se eu sei que uma é da coleção do inverno passado, opa, essa aí tá perdida, até já tem, opa, já tá, o quê? Não posso deixar. Se eu tenho que girar em 6 meses, por que que ela tá para trás ali? Tem algo errado que aconteceu. Então, por isso que eu monitoro para que de 6 em 6 meses as peças não estejam mais na loja, tá bom? Quem mais aí? Perguntas, perguntas. Essa foi da Girlene, né, Girlene? Obrigada pela pergunta. Andréia, esse material você disponibiliza no e-mail para nós? Posso disponibilizar também, tá? Como que eu faço, hein? Eu queria que vocês pudessem o quê? Como que eu posso? Pode mandar pela mensagem para o direct, tá? Para eu poder pedir o material PDF, beleza? Que eu mando para vocês, tá? Isso eu sempre faço porque eu gosto, eu sou muito visual, tá, gente? Eu sou muito visual e por eu ser tão visual, eu gosto de compartilhar slide para eu não me perder, porque eu falo muito, vocês viram que eu falo muito, né? Então, se eu não tenho esse direcionamento, eu extrapolo muito o horário do bate-papo e não é esse o intuito. O intuito é realmente trazer alguma sacada para você entender, para você aplicar. Então, eu fico muito feliz de vocês realmente estarem aqui. Espero que algum insightzinho que pegou, gente, comece a aplicar. Faça diferença mesmo, tá? Eu vou trazer depois uma estratégia que eu uso, algumas das estratégias que eu uso em alguma dessas aulas, então por isso que eu acho bom vocês irem acompanhando, porque eu não consigo falar tudo de tudo, né, todas as aulas. Então, é uma sequência de coisas que acontecem que eu vou passando para vocês e que vocês podem aplicar. Uma delas é exatamente trazer as modelagens de calçados para quem ajuda a atender. Isso favorece muito para ela, tá? Te ajuda também, mas principalmente para quem está no atendimento. Deixa eu tirar essa tela aqui, já compartilhar isso aqui. Hum. Mais alguma pergunta aí? Podem ficar à vontade, tá? Podem perguntar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, como posso me destacar sendo uma loja pequena no meio de tantas lojas grandes? Minha loja fica bem na região central, mas tem que conseguir, tem que competir com lojas grandes. Não pense pequeno, tá? A minha loja, gente, ela era menor da cidade, uma cidade de 15 mil habitantes. A gente não pode pensar que nós somos as menores. Por quê? Nós temos que entender que se a gente dá um atendimento diferenciado, se a gente mostra tudo isso que eu falei com vocês de benefício, se eu entendo a minha cliente, a minha loja ela pode ser pequena no tamanho, mas ela vai ser enorme em resultados. Porque as clientes elas querem algo mais pessoal, mais próximo. Algo que muitas vezes as grandes redes, as grandes lojas não conseguem fazer. Então, são pequenos detalhes que movem grandes resultados. E eu tenho certeza, tá? Que você, mesmo tendo uma loja pequena, tendo concorrentes grandes, você pode ser muito maior em resultados que essas lojas, porque você vai estar na mente do seu cliente como a loja desejo da sua cidade. A loja que é referência. Eu gosto de ir na loja da qual que é o nome aqui? Não estou sabendo o nome. Da Andréia? Eu gosto de ser referência da loja, eu gosto de ir na loja da Andréia, porque lá eu tenho um carinho especial, eu sou bem atendida, elas me ouvem. Às vezes eu nem vou para comprar,
Por quê? Porque às vezes eu quero só desabafar alguma coisa com ela. E elas me acatam não só para vendas. Elas não querem só empurrar produto em mim. Elas me preocupam como eu estou. Elas querem saber, né? Foi bem na festa? Como que foi? Usou calçado? A bolsa foi legal? Então, assim, é isso que faz a diferença. Não necessariamente o tamanho da sua loja, tá bom? Mais alguém aí? Perguntas? Ah, obrigada a vocês, hein? Então estejam sempre às terças-feiras. Se desejar o diagnóstico, vai ser um prazer bater esse papo, porque no diagnóstico a gente destrincha muito mais detalhes. Eu consigo falar com vocês aí em uma hora, é questão de uma hora, no máximo 1h15, tá? Esse diagnóstico. É pelo Zoom, igual a gente está fazendo aqui, mas a gente consegue fazer, pontuar por especificidade de loja, porque uma loja é muito diferente da outra, tá bom? Peguei uma. Peraí, tem mais pergunta. Peraí, tem mais pergunta aqui. Como você divide nas costas. Vamos fazer uma live sobre isso. Ah, como que eu divido as compras? Vou fazer uma live sobre isso, porque é bem extensa sobre compras, né, gente? Nossa, compra, a gente. A Michelle, por exemplo, eu tô fazendo, fazendo mais pedidos, porque eu fiz em novembro, na fila de novembro, e estou fazendo mais pedidos agora, para eu sempre ter produto chegando. E o que acontece é que eu sofro muito nas compras, porque eu penso muito, analiso muito. Antes era tudo no achismo mesmo, fazia ele na feira, agora não. Eu estou, inclusive, com pedidos impressos para eu poder montar grade para eu enviar para os meus representantes. Então, assim, é bem louco essa questão, tá? Como você dividir as compras de pronta entrega, é a essa aí que seria que a gente vai fazer um bate-papo só sobre compras, tá, gente? Porque é muito grande esse assunto, né? Então, destacar, eu já falei, acho que falei todos aqui, não falei? Esse material eu passo para vocês PDF, tá? É só me pedir pelo direct, por favor. Tá bom? Continue acompanhando as postagens, comentando lá, vai ser um prazer. Se tiver algum assunto mais relevante que vocês queiram que eu traga, pode mandar a mensagem, vai ser muito bom para mim, tá? Eu gosto dessa interação. Gosto muito de bater papo com o lojista, gosto muito de aprender com o lojista, porque eu não só trago o que eu faço nas lojas, como eu aprendo também com vocês. Isso é maravilhoso. Falo que é muito gostoso, né? Esse compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais, não é isso? Beijo para vocês. Se você depois for assistir tiver no YouTube assistindo esse bate-papo, já se inscreve no canal, né, gente? O canal Michele, o canal Pedido Perfeito Oficial. Toda semana tem novidades de lives, então tem bate-papo diferente. E se inscreve, curte lá as postagens, ativa o sininho das notificações para você sempre estar por dentro de tudo isso, tá bom? Beijos, mais perguntas aí? Não? Parabéns pela clareza nas informações, pela entrega. Obrigada, obrigada, Girlene. Espero ter contribuído um pouquinho com cada um de vocês. Obrigada pela disponibilidade de tempo e parabéns por estarem, né, desejando o crescimento da loja de vocês. Isso é o mais importante, gente. Porque se vocês não querem, de nada adianta ter vários conteúdos, trazer muitas inspirações e não colocar em prática, tá? Fiquem com Deus, obrigada de coração. Beijos.